Primeiro vídeo de leituras do canal e vamos ver o que eu li nessa primeira quinzena do ano. Fala, novatos e novatas nerds, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Novato e você já sabe, se você acompanha o canal, já deixa um curtir aqui embaixo para o YouTube entender que você está gostando dos vídeos que eu estou produzindo e te mostrar cada vez mais vídeos aqui do canal. Se inscreve aqui caso você seja novo por aqui ou caso você ainda não seja inscrito, não sei porquê você não estaria inscrito vendo os vídeos, né? Mas se você não tivesse inscrito ainda no canal, se inscreva e ativa o sininho aqui do YouTube para ele te lembrar quando sair vídeo novo por aqui. Bom, galera, vai ser o primeiro vídeo de leituras aqui do canal. Eu resolvi fazer o vídeo de 15 dias, né, de leitura, porque a minha intenção era fazer semanal, mas eu tive essa ideia, já estava na segunda semana, então eu falei, não, vou deixar passar 15 dias então e gravo. Acabou que esse vídeo vai sair um pouquinho atrasado, mas pelo menos vai compilar aqui os primeiros 15 dias. Eu ainda estou pensando se vai ser quinzenal ou se vai ser semanal. Então, deixa aqui nos comentários se você quiser que seja semanal também. Eu estou lendo todos os dias, sem parar. Eu propus isso para mim em 2023 e estou conseguindo cumprir. Estou lendo todos os dias. Mas vamos começar falando então como que começou o ano, né? Eu comecei lendo Rugas primeiro. Foi o primeiro quadrinho que eu li esse ano, eu li ele dia 1º já. E, cara, eu já fiz até resenha desse quadrinho. Rugas foi feito pelo Paco Roca e é um quadrinho que, nossa, que quadrinho gostoso de ler, que leitura boa, que desenho sensacional. O Paco Roca, eu falo até na minha resenha, se vocês quiserem eu vou deixar aqui no card, nos cards aqui em cima. Mas o Paco Roca faz um trabalho assim, ó, extraordinário com a narrativa. Ele usa da linguagem dos quadrinhos para colocar para você como que seria essa sensação de ter Alzheimer, que é o problema do protagonista, né? Ele tem Alzheimer, aí ele é internado num asilo pelos filhos, e é nesse asilo que a gente assim, acompanha a trajetória desse protagonista, além de vários outros personagens que a gente acaba se apaixonando também, não só pelo protagonista. Mas é isso, Paco Roca, foi muito bom ler Rugas. Próxima leitura que eu fiz foi Luz que Fenece, e como eu queria falar a mesma coisa sobre Luz que Fenece, cara, mas infelizmente eu não gostei. A arte é sensacional, esse quadrinho é da editora Pipoca Nanquim, e quem escreveu e desenhou foi a Bárbara Baldi. Eu não conhecia essa autora, foi o primeiro contato que eu tive com ela. E assim, a arte, eu fiz resenha também, tá aqui no canal, tá? Vou deixar aqui nos cards também. Eu não sei quantos cards cabem aqui, mas eu vou deixando aqui, se aparecer. E aí vocês dão uma olhada nas resenhas também. Mas fica aqui no vídeo pra você ver mais dicas primeiro, tá? Bom, mas Luz que Fenece, conta a história de duas irmãs que elas perdem a avó e a avó deixa uma herança para elas, mas principalmente da irmã mais velha, que é a protagonista, e ela fica responsável pela mansão e tal. E aí você vai ver todo o desdobramento de assumir essa responsabilidade cedo e dela ter que largar os sonhos dela por conta disso. Ó, dá uma olhada na arte. A arte do quadrinho é sensacional, mas a história é muito fraca. Ela tem alguns cortes muito abruptos que não dá para entender o porquê. De repente tá tendo um diálogo e aí tipo corta e passa algum tempo e acabou aquele diálogo e você não fica sabendo da resolução. Mas assim, para quem quiser ter em casa por conta da arte, vale muito a pena porque é muito bem feito. Bom, seguindo, minha próxima leitura do ano foi Green River Killer, que saiu pela Dark Side aqui. Ele é escrito pelo Jeff Jensen e desenhado por Jonathan Case. E assim, que gostoso foi ler esse quadrinho. Se você gosta de histórias sobre serial killer, de documentário, de filme, de qualquer coisa, isso daqui, cara, vai te satisfazer e muito. Ele é muito bem feito, é um quadrinho muito bem pensado, muito bem planejado.
tanto na questão do roteiro quanto dos desenhos. Os dois trabalharam de uma forma em conjunto que parece que foi feito por uma pessoa só, porque o texto casa muito bem com as imagens, passa muito tempo durante o período de tempo mesmo do quadrinho, ele é muito longo, começa lá em 1987, se não me engano, e se estende até 2003. Eu não tenho certeza dessas datas, tá? Mas eu fiz resenha também desse quadrinho no canal, tá aqui no canal para vocês verem, tá aqui nos cards, tá lá no canal, eu ia falar, tá aqui no canal. E aí, se vocês quiserem dar uma conferida lá também na resenha, mas conta a história basicamente de como prenderam o assassino do Green River, que fica em Seattle, né, na verdade. E esse cara matou 48 mulheres, mais de 48 mulheres, e vai contar a história do responsável pelo caso, que no caso é o pai do Jeff Jensen. Ou seja, o cara resolveu escrever essa história e ela, tipo, é uma história que o pai dele viveu. Então ela tem muito elemento, assim, que você vê que é verdadeiro, sabe? E foi muito bem escrita, foi muito bem planejada. Os desenhos são sensacionais, principalmente os desenhos de passagem de tempo, porque você tem que... O Jonathan Casey teve que retratar vários personagens durante anos. Então, assim, você muda fisicamente durante anos e passar isso para um desenho não é fácil, mas ele fez isso, assim, ó, muito bem feito. Aliás, eu tô lembrando aqui, eu gravei a resenha desse quadrinho, só que eu não postei aqui no canal, porque eu fiquei de falar mais coisas na resenha do que eu falei, então eu vou gravar um novo vídeo, então esperem que vai sair resenha dele aqui no canal. Desculpa o erro, mas vai sair ainda, tá? Fica tranquilo. Mas compensa demais, se você quiser apostar, isso aqui, ó, é sensacional. Bom, seguindo, minha próxima leitura do ano foi Conan Omnibus número 1. Se você acompanha o canal, você viu o unboxing de quando eu comprei os 5 primeiros Omnibus que saíram pela Mythos. A Mythos está publicando as histórias que saíram pela Dark Horse, né, do Conan. E, cara, que da hora que é ler Conan em ordem cronológica. Eu não sabia que eu ia curtir tanto. Eu ainda tô lendo, ó, dá pra vocês verem que tem um marcador de página aqui. Por que eu ainda tô lendo? Porque é grande e, assim, tem muita fala, tem muito balão, tem muito recordatório, mas de jeito nenhum é uma leitura cansativa, sabe? Todo recordatório, toda conversa é muito bem colocada. Os recordatórios que tem, igual eu falei que são muitos, geralmente o pessoal erra muito para fazer recordatório num quadrinho. Mas nesse caso aqui não. Ele vem para somar com a imagem, ele vem para somar com o texto de alguma fala, de alguma coisa. E eu já li a história, assim, do Conan desde criança, desde quando ele nasceu. Nossa, cara, muito gostoso. Se você curte Conan, você tem que ter isso daqui. Assim, ó, a arte também, puta, muito da hora a arte. Dá uma olhada aqui. Eu ainda vou terminar de ler, eu quero terminar de ler esse mês e fazer uma resenha. Aqui dá pra você ver, ó, o Conan criança. Não vou deixar muito tempo aqui não exposto, porque pode ser um spoiler, né? Mas as histórias são muito boas, a arte é muito da hora, a arte é muito bem feita. E para quem já tiver com dúvida entre esse e o Conan do Pipoca Nanquim, que é o Conan que tá saindo pela Glenar, cara, eu compraria primeiramente esses daqui. Porque, assim, eu gosto muito do Conan do Pipoca Nanquim, ele é uma leitura divertida e é uma leitura mais rápida. Mas isso daqui conta a história em ordem cronológica e de um jeito que, assim, você vai ter muito mais bagagem sobre o personagem para depois você ler outras obras, entendeu? Para você ver outras interpretações do personagem. Mas, cara, é muito bom. Eu tô curtindo pra caramba ler isso daqui. Eu tô pegando, assim, dia sim, dia não pra ler ele. E geralmente o meu tempo não tá muito... Eu não tô tendo muito tempo pra leitura, como eu gostaria, mas eu tô me propondo a ler todo dia, como eu disse. E isso daqui tá sendo sensacional. Eu quero terminar de ler esse mês ainda para fazer resenha para vocês.
Bom, seguindo, eu li mais um quadrinho do Thomas Ott, A Floresta, que também saiu pela Dark Side. Se você acompanha o canal aqui, você sabe que eu fiquei louco com esse cara, porque, mano, que da hora que é a arte desse cara e que da hora que são os quadrinhos que ele faz. Para quem não sabe e para quem não viu a resenha não, os melhores do ano de 2022 que eu fiz, porque ficou em primeiro lugar um quadrinho desse cara, para mim foi o primeiro lugar, foi a leitura mais boa que eu tive em 2022, que mais me chamou a atenção, que foi Cinema Panopticon, do Thomas Ott também. Mas A Floresta é um quadrinho muito fininho, ó. É uma história curta, é bem curtinha, é uma história sobre um garoto que tá ele começa num velório, você vê que ele começa num velório, e aparentemente ele tá de saco cheio de ficar ali, ele pega e resolve sair desse velório e entrar numa floresta, e meio que desbravar essa floresta. Eu não vou contar mais porque seria spoiler, mas, porra, mano, o Thomas Ott te faz pensar de uma forma nesses quadrinhos que ele faz. Ele tem umas sacadas assim que você fala, mano, é isso daqui mesmo que tá acontecendo? Será que foi isso mesmo que eu entendi? É isso mesmo que ele quis passar? Cara, a arte dele tá muito foda nesse quadrinho. E, assim, a narrativa também, porra, muito bom. Dá uma olhada, só mais essa página aqui, ó. A Floresta foi tão sensacional quanto o Cinema Panopticon, mas aquele ainda é meu preferido. Só que eu quero ter tudo que a Darkseid lançar desse cara. Lança mais coisa desse cara, Darkseid, por favor. Até porque os quadrinhos dele, a maioria são mudos e são curtos. Então, faz favor de lançar tudo, por favor. O próximo quadrinho que eu li foi Fight Girl, escrito e desenhado por Frank Cho e colorido por Sabine Rich. Eu não conhecia nenhum desses autores, foi meu primeiro contato com qualquer coisa sobre eles. E Fight Girls conta a história, é literalmente aqui, ó, tem até na capa, Torneio de Campeãs. Fight Girls vai contar uma história de um reino que eles tiraram a rainha do trono porque ela não era mais fértil. Ela não era mais fértil, não, ela não era fértil, então o rei não podia ter um filho com ela e continuar a linhagem do reinado deles, né? E aí, tipo, ele resolve destronar ela, separar dela, e aí rola um torneio para ver quem que vai ser a nova rainha. Em paralelo a isso, ao torneio estar acontecendo, rola uma certa espionagem, meio que uma trama de espionagem por trás, porém ela é muito fraca, ela não serve para sustentar, para enriquecer a história, e você acaba ficando só com o torneio mesmo, com aquela vontade de saber quem que ganha, sabe? Como se você estivesse vendo, sei lá, como se você estivesse assistindo a Copa do Mundo ou as Olimpíadas, e você fica curioso para saber quem que vai ganhar, sabe? Porque já é apresentado no começo do quadrinho todas as 10 competidoras, é a segunda página do quadrinho, ó. E aí você fica curioso, você continua lendo para saber quem foi que ganhou. Eu fiz resenha aqui no canal desse quadrinho, ele não é um quadrinho extraordinário, não é uma história que vai mudar alguma coisa na sua forma de pensar, ou para quem faz quadrinhos também não vai ser algo que acrescenta, mas é uma boa leitura, é uma leitura divertida que dá para você passar o tempo, beleza? Para mais detalhes, assiste minha resenha lá, tá aqui no canal. Bom, próximo quadrinho que eu li foi Peixe Peludo. Esse daqui, muitos de vocês, eu tenho certeza que vocês não conheciam esse quadrinho, mas ele foi escrito por Rafael Morales e desenhado por Rodrigo Bueno. Saiu pela Conrad, é um quadrinho nacional, e cara, eu não sabia nada sobre esse quadrinho. Eu peguei porque eu achei muito interessante a capa, o personagem, falei, cara, como assim peixe peludo? Que porra que é essa? Peguei de curiosidade mesmo, eu vi que a arte ela é um pouco assim, daqueles quadrinhos
tem uma inspiração no Robert Crumb, vamos dizer assim, sabe? Você vê que aqui tem uma certa inspiração do desenhista pelo Robert Crumb, não só do desenhista, mas como do roteirista também, porque se trata de uma comédia, isso. E assim, eu tava gostando muito do quadrinho nas primeiras páginas, nas 15 primeiras páginas, porque parecia... É como se eu estivesse lendo uma história de um stand-up, sabe? É como se um comediante estivesse contando uma história em cima do palco, só que eu tava lendo ela aqui, ao invés de ver o comediante. E assim, o começo, o quadrinho inteiro ele é feito praticamente só de recordatórios. Dá uma olhada. São só recordatórios, são só pensamentos do Peixe Peludo e de conversas que ele tem com outras pessoas, mas tudo é feito em forma de recordatório. E assim, poderia até estragar isso daqui, como realmente estragou, mas nas 15 primeiras páginas funciona muito bem. Então eu acredito que eles começaram a escrever e meio que perderam o controle disso, sabe? Porque o começo é muito bom, cara. O começo, assim, cada coisa que é colocada nos balões de recordatório, ela vem para somar o desenho. Você tá vendo uma coisa do desenho e ele te traz uma informação, tipo uma informação do que tá acontecendo ali na atmosfera, que não dá para ser representado, por exemplo, com imagens, que até dá para ser representado, mas ela enriquece, um enriquece o outro, sabe? No começo do quadrinho é assim, é muito engraçado no começo, eu ri muito de certas falas, mas depois é como eu tô te falando, assim, ele vai se perdendo. Eu acho que na tentativa, de repente, de estabelecer uma história para ser contada e não simplesmente um stand-up, sabe? Porque é muito parecido com um roteiro de stand-up, cara. Você, assim, se você quiser ler, eu aconselho a você, de repente, comprar se tiver barato, porque não vai valer muito a pena, tá? Não é um quadrinho, igual eu falei, assim, é um quadrinho para quem gosta, de repente, de comédia escrachada, comédia, sei lá, banal, vamos dizer assim. Você vai curtir, sabe? Porque tem piada com tudo que você imaginar. Mas, para quem não curte comédia, não é muito legal, não, a leitura. Bom, galera, as próximas leituras que eu fiz, que eu vou mostrar para vocês dentro dessa quinzena, desses 15 dias de janeiro, todas elas foram no tablet, foram leituras digitais e foram esses 3 títulos, ó. Não sei se dá para vocês verem, mas eu vou falar primeiro de Arlindo, que foi, cara, uma ótima surpresa ter lido Arlindo. É muito foda esse quadrinho. Eu fiz resenha aqui no canal. Se você não viu a resenha, assista, porque ele é de uma simplicidade, de uma sensibilidade muito foda. A Ilustralu que escreveu e desenhou, né, esse quadrinho. E eu falo que tem alguns problemas. Não são problemas, são escolhas, na verdade, principalmente da forma do rabicho do balão ou de cores do quadrinho, que eu falo que também tem um lance assim, desse problema das cores. Eu até falo na resenha que pode ter sido por eu ter lido ele no digital, porque assim, querendo ou não, o tablet não foi feito para leitura, né? Para isso você teria que ter um Kindle para não agredir as vistas. Mas eu li por aqui porque eu tenho o tablet e eu vou usar, né? Eu não vou comprar um Kindle, eu leio no tablet e é isso. Mas assim, Arlindo é um quadrinho que vale muito a pena. Eu ainda quero comprar ele para ter físico aqui comigo, porque ele serve como estudo para muita coisa, Tem uma hora que ela usa um balão, tipo assim, um personagem fala com o outro e aquilo interferiu tanto nesse outro personagem que ela coloca o balão dentro da cabeça do personagem. Tipo assim, aquilo ali entrou na mente dele literalmente, sabe? É uma coisa que não vai sair. Mano, eu achei esse recurso sensacional. É assim, uma coisa que eu não pensaria em fazer e que eu achei muito louco, muito brabo, ficou muito bem feito. E tem isso, então tem várias outras coisas também. Eu falo até na minha resenha, assistam a minha resenha. Mas Arlindo vale muito a pena.
ser lido. E a próxima leitura que eu fiz não vale a pena ser lido, infelizmente, que foi uma surpresa negativa para mim, que foi Dente de Leite. Aqui ele tá com uma capa diferente, mas é o mesmo Dente de Leite que saiu pelo Pipoca Nanquim, tá? O ano passado. Que foi os caras que ganhou... eu esqueci o nome do concurso, mas eles ganharam um concurso para serem publicados pelo Pipoca Nanquim. Eles foram escolhidos no final para serem publicados. E foi escrito pelo Patrick Martins e desenhado pelo Igor Frederico. Só que, cara, nossa, que quadrinho chato, mano. Que quadrinho ruim. Desculpa, mas é ruim. Eu não vou ficar medindo palavras aqui, porque, cara, ele é muito ruim. Assim, no desenho, chega uma certa hora, tem certas partes que eu acredito que o desenho seja bom. Eu acredito não, o desenho é bom em certas partes, que é uma parte que o desenho muda de estilo, sabe? O desenho muda de estilo por conta da proposta de narrativa mesmo. E naquela parte o desenho é bom. E naquela parte o quadrinho funciona. Só que essa parte ela inteira muda. Por que o resto não funciona? Vou te explicar. Dente de Leite conta a história de uma mulher. Aparentemente ela está se martirizando pelo seu passado, falando coisas assim que ela se arrepende do passado e tal, contando a história dela. Só que isso tudo é feito em forma de recordatório. Não teria problema nenhum se fosse desse jeito. Porque tem outros quadrinhos aqui que eu acabei de falar, por exemplo, do Conan da Mitos, que o recordatório vem para somar. Só que aqui não, cara. Aqui é uma tentativa de fazer algo além da capacidade, de repente, que o quadrinho proporciona para você fazer isso. Tem algumas cenas, alguns quadros. Eu tô até sem palavra para falar, né? Mas tem alguns quadros, por exemplo, que ele casa com o que está sendo dito. E você entende o que foi a intenção. Qual foi a intenção de mostrar aquilo ali, de mostrar aquela imagem ao mesmo tempo que fala o que está sendo dito, sabe? Mas de resto, ele não soma em nada. Ele, sei lá, só se os caras quiseram extrapolar a imaginação de alguém. Porque, sinceramente, não funciona. Não funcionou. Na maioria das partes não funciona. A escrita também, o estilo da escrita é uma coisa que, assim, me pegou logo do começo e eu falei, mano, isso daqui não deveria ser um quadrinho, sabe? Porque a escrita dos recordatórios, ela é escrita de forma totalmente formal. Quer ver? Deixa eu passar aqui. Eu vou até mostrar para vocês, porque eu não fiz resenha desse quadrinho, porém eu não tenho nem vontade de fazer resenha desse quadrinho. Eu vou pegar aqui um quadro só para vocês terem uma noção do que é que eu tô falando. Ó, por exemplo, nessa parte aqui, ó. Eu vou ler aqui para vocês os dois primeiros quadros, só eles. Foi nessa casa que vi todos os meus irmãos ficando pálidos, com jeito de animais assustadiços. Cara, quem que fala assustadiços? Me explica. Não, ninguém pensa desse jeito. Ninguém nem pensa desse jeito. Porque assim, isso são recordatórios, são falas dos pensamentos da protagonista. Mas ninguém pensa assim. Você entendeu? É uma linguagem formal, uma linguagem culta que você está acostumado a ler em livro. E às vezes até com propósitos. Tipo assim, essa linguagem culta tem um propósito naquele livro. Aqui não tem propósito. Para que você faz? Tipo assim, por que você vai escrever uma pessoa pensando em uma linguagem culta? Não faz sentido, cara. Ninguém pensa essas palavras quando tá pensando. Ninguém nem fala isso. Então, assim, ele não funciona. Eu entendo a escolha dos recordatórios em certos momentos, igual eu falei, para retratar o que está sendo passado no quadro, mas na maioria deles não soma em nada, não interfere em nada, não é bom, cara, não é bom. Sinceramente, eu acabei esse quadrinho porque eu pensei até em fazer uma resenha dele para vocês,
Eu tô até falando demais desse quadrinho, né? Eu sei que eu já falei que ele é ruim, mas como eu não vou fazer resenha, eu tô me dando o benefício de falar mais dele, só para vocês entenderem por que eu não vou fazer resenha desse quadrinho. E assim, eu terminei, de verdade, sem saber o final, sem entender o final. Eu falei, cara, e nessa parte do final, por exemplo, eu já acho um erro de desenho, sabe? Porque dá a entender que é um personagem que apareceu lá no meio do quadrinho, mas desenha ele de um jeito que a gente entenda que é ele, sabe? Não dá para entender se é ele mesmo, porque o texto não ajuda em nada. O texto fica a todo momento com essa linguagem formal, com essa linguagem culta, distribuindo adjetivos que ninguém nunca falaria, ninguém nunca pensaria. Então, assim, de verdade, ruim. É ruim. Se você gostou, parabéns. Você gostou, parabéns para você. Se você comprou e gostou, ótimo para você, porque, nossa, para mim isso daqui foi muito ruim. Bom, vamos passar pro próximo. Chega de falar de quadrinho ruim, né? O próximo, deixa eu voltar aqui porque não tá na capa. O próximo que eu li é um quadrinho que eu fazia muito tempo que eu queria ler e é Oblivion. Esse quadrinho, pelo que eu li no Pós-Fácil, ele foi financiado pelo Catarse e ele é escrito pelo casal, ele é feito pelo casal Fabrício Martins e Laura Jardim. Cara, Oblivion foi uma coisa que, de verdade, eu não sabia que a história seria disso. Eu gostei da capa, eu gosto de gato, eu gosto de nomes esquisitos, que nem Oblivion. Eu falei, cara, Oblivion, por que chama Oblivion? E tem uma capa com um gato. Não faz sentido. Aí, lendo o quadrinho, você entende o porquê que é Oblivion. Mas conta a história dessa moça. Eu fico falando e não falo da história, né? Mas Oblivion conta a história dessa moça. Ela chama Ana. E ela descobre uma forma. Ela descobre que existe uma forma de você apagar a sua memória inteira de tudo que você já viveu e, a partir dali, começar do zero, a viver outra coisa, a ter outra vida, ter novas experiências e tal. E o questionamento desse quadrinho é assim, se você descobrisse que existe essa possibilidade, você acha a sua vida tão ruim a ponto de você querer isso? Sabe? Que seria... Qual seria a sua escolha? Você escolheria fazer isso? E ele conta essa história e principalmente trata de um tema que é muito atual, que é depressão. A gente sabe que, é até clichê falar que depressão é o mal do século. Mas cara, infelizmente é a realidade. A gente vê cada vez mais sobre essas coisas. E esse quadrinho trata de uma forma muito, muito sensível também desse tema. Ele retrata muitas coisas que a gente passa no dia a dia e que a gente nem percebe que às vezes a gente está interferindo na vida de alguém que de repente está com essa condição, com esse problema da depressão, e a gente acaba, de certa forma, tornando isso maior para a pessoa, mas sem a gente saber, sem que a gente perceba, sabe? Não que a gente tenha que se sentir culpado por isso, mas é bom a leitura desse quadrinho para você entender dessas coisas e começar a se policiar em relação a isso também. Mas, cara, é muito bom esse quadrinho. E ele dá um salto, sinistro numa parte da história. Quer ver? Deixa eu pegar ela aqui para vocês. Porque a arte, ela é toda em preto e branco, para começar, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Toda em preto e branco não, ela é só linhas. O quadrinho inteiro são linhas. Linhas, linhas, linhas. E aí tem uma parte que ele fica colorido. E tem um propósito narrativo para isso. E é muito bonito, cara, na hora que fica colorido. Me deu vontade de ver esse quadrinho colorido o tempo todo. Olha isso aqui. Ficou muito foda. Na parte que ele fica com cor, eu não sei se está dando reflexo do ring light, eu espero que não. Mas a parte que fica com cor fica muito bonita. Olha aqui. Se tiver dando reflexo, eu vou colocar as imagens ali para vocês verem, tá? E, assim,
Não é um quadrinho também extraordinário, mega extraordinário, mas é um quadrinho muito bem feito, é uma leitura gostosa, é algo que te agrega, igual eu falei. Então, assim, valeu muito a pena ler Oblivion. Bom, é isso então. Essas foram as minhas leituras da primeira quinzena. Como eu disse, eu não sei se vai ser quinzenal ou semanal esse tipo de vídeo. Eu pretendo fazer semanal, mas se não der tempo, se eu passar da semana, eu vou fazer ele quinzenal para vocês, beleza? É isso, galera. Me fala aí se vocês leram alguma dessas HQs ou se vocês têm vontade de ler alguma delas. E a gente se vê no próximo vídeo então. Falou? Valeu!